Neto. Olá povo, olá pessoas, sou Adeluna e vamos apresentar aqui para vocês a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. Para isso eu entrevisto o presidente da entidade, o jornalista e doutor em ciências, Moura Leite Neto. Ele também é diretor da Censo Consultoria de Comunicação. E vamos falar também sobre a situação da formação de jornalistas, né, voltados para a ciência no Brasil, né, como é que está a situação aí nas universidades. Vamos falar sobre a cobertura da pandemia, da Covid-19, né? Bem, então vamos lá. Moura Neto, conta pra gente aí como surgiu a Rede Consciência. A ideia de criação da Rede Consciência surgiu há 3 anos, quando o jornalista André Biernat, jornalista especializado em saúde, que hoje atua na BBC Brasil, ele esteve numa reunião, num encontro fora do Brasil, de jornalismo científico, e ele viu quanto que outros países estavam bem estruturados nessa questão e o Brasil não tinha mais, né, como já teve no passado, associações, sociedades bem estruturadas para trabalhar o jornalismo científico e principalmente essa vertente também da divulgação científica. Então ele idealizou a criação de uma rede. O primeiro contato que ele fez foi comigo, e aí, de uma maneira ainda informal, nós convidamos a nossa rede de contato no Facebook e nas outras mídias sociais, e aí fomos atraindo pessoas, né? Pessoas que acabaram vendo na necessidade de promover a ciência, de falar sobre a ciência, né? De divulgar as pesquisas, a ciência desenvolvida no Brasil, dar luz, dar visibilidade para essa produção científica nacional. Pessoas com essa mesma dor, né, de falar de jornalismo científico e divulgação, entraram em contato e a rede foi crescendo, né? Quando nós vimos, havia pessoas engajadas nas nossas reuniões mensais. Dessas reuniões surgiram os primeiros projetos, as primeiras ações, e aí estabelecemos a nossa primeira diretoria. Houve a eleição e eleita a primeira chapa em fevereiro de 2019. Com essa primeira gestão, nós realizamos trabalhos importantes, como realização de congressos, de eventos, né, inicialmente presenciais e depois no ambiente online. Tivemos também workshops de jornalismo científico em universidades, atuamos também em workshops em eventos, congressos, tivemos muitas atividades na primeira gestão. Como anda a formação de jornalistas especializados em comunicar ciência no Brasil? Moura Neto, da Rede Consciência, comenta. Infelizmente, são pouquíssimos os exemplos de faculdades, universidades que tenham na sua grade de disciplinas um jornalismo que de fato aborde questões relacionadas ao jornalismo científico. Muitas vezes a ciência entra de uma maneira muito rasa, isso quando entra numa disciplina de jornalismo especializado, ou seja, não há um preparo, não há um despertar para o jornalismo científico durante a graduação, e tampouco também se fala em iniciação científica para que esse jornalista, além do seu TCC que ele desenvolve ao final da faculdade, ele tenha um contato com o método científico, né? Que se ele não tem despertado nele essa paixão, esse desejo de atuar com ciência, com jornalismo de ciência, ele chega no mercado e acaba indo para outras áreas, né? Então é importante que haja essa conscientização da importância da gente promover o jornalismo de ciência, tão evidente numa situação como essa de pandemia, né? Em que os jornalistas que estão na redação
eles se defrontaram, né? Eles se viram de frente uma necessidade de falar de Covid, de falar sobre questões que ele não estava acostumado no dia a dia. Né? Jornalistas de geral, jornalistas de outras editorias tiveram que abordar a ciência, né? E muitos tropeços também ocorreram na comunicação por conta de um despreparo, um desconhecimento do método científico. Também são poucos os exemplos, né? Para citar um, tem o LabJOR, que é o Laboratório de Jornalismo Avançado da Unicamp. Né? O LabJOR da Unicamp é um exemplo de jornalismo especializado em saúde, mas aí já está no âmbito de uma pós-graduação. Né? Você não identifica esse tipo de atividade na graduação, né? Quando o jornalista de fato está se formando. E mesmo assim o LabJOR é um dos poucos exemplos no país que oferece essa especialização. Com a eclosão da pandemia da Covid-19, a ciência ganhou muito espaço nos meios de comunicação. Mas a gente ainda vê aí em redes sociais e até em alguns programas de rádio e TV diversas distorções e desconhecimento de como funciona o método científico, né? O presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência, comenta: com a pandemia de Covid-19, se tornou ainda mais urgente que vozes importantes da ciência chegassem nas pessoas de uma forma clara, concisa, objetiva e com empatia, né? Uma empatia de poder passar a mensagem certa, ou seja, a mensagem baseada em evidência científica, sabendo que, é claro, aquilo que é evidência hoje, como a ciência está em constante transformação, pode não ser a verdade do amanhã, mas é a verdade baseada em ciência, não baseada em achismo, baseada apenas na opinião de uma pessoa. Né? A empatia de entender que as pessoas têm dificuldade muitas vezes de interpretar aquilo que é verdade ou não é, porque muitas vezes a mentira, a falsa notícia, o negacionismo é muito mais palatável do que a verdade que muitas vezes a ciência traz. Né? É muito mais fácil você, infelizmente, acreditar que um medicamento que não tem qualquer evidência científica de eficácia, ele vai ser capaz de curar uma doença, uma pandemia que está assolando o mundo. Né? Isso infelizmente aconteceu no passado com o câncer, com a pílula do câncer, a fosfoetanolamina, e infelizmente pouco se aprendeu de fato com essa experiência, e isso está se repetindo agora com esse kit Covid, né? Esse pseudo tratamento precoce que a ciência já mostrou, a ciência já evidenciou que ele não é eficaz, né? Mas vozes na política, vozes negacionistas propagam esse uso e manipulam, né, a sociedade a acreditar que existe uma conspiração que impede o acesso a esses medicamentos que são indicados para outras situações, né, mas que não tem qualquer comprovação de eficácia em qualquer fase, seja como tratamento preventivo, ou seja, para pacientes que já têm quadros leves, moderados ou graves da Covid-19. Né? Infelizmente, esse tipo de situação que confunde as pessoas, confunde a sociedade, confunde até mesmo os profissionais de saúde, acaba fazendo com que você crie uma agenda na sociedade que mantém esse assunto vivo, enquanto que no mundo inteiro essa questão do chamado kit Covid, como ficou conhecido, já é um assunto superado, né? É um assunto que persiste, infelizmente, apenas no Brasil. E é papel da Rede Consciência, é papel dos jornalistas de ciência, dos divulgadores científicos contraporem esse tipo de informação, mas com calma, serenidade, clareza e trazendo aquilo que a ciência aponta que de fato é eficaz. O que é eficaz nesse momento é o distanciamento social, é respeitar as diretrizes apontadas, impostas, né, determinadas pela Organização Mundial da Saúde.
No momento de pandemia, no qual as pessoas estão cansadas de tanto ouvir notícias relacionadas à Covid e ver o quanto a pandemia afetou todos os aspectos da sua vida, é um momento que muitas vezes ela não está disposta a ouvir, a entender a questão do método científico. O que é a ciência, por que é importante a evidência, por que é importante não acreditar que um medicamento sem eficácia comprovada ele possa ser indicado. É aquele famoso, mas mal não vai fazer, sabe? Esses pensamentos do senso comum, eles acabam ganhando força no momento de estresse social tão grande como a gente está vivendo agora numa pandemia. É importante que em qualquer momento, principalmente nas situações de calmaria, em que as pessoas estejam mais abertas e atentas a ouvir coisas diferentes, que se coloque como prática um jornalismo científico bem consolidado e que você culturalmente, isso partindo da educação infantil, né, que você vá transmitindo através de uma educação das pessoas o método científico na base, na educação das crianças, para que quando elas cresçam e sejam tomadoras de decisão das suas vidas e de suas famílias, eles saibam entender que um medicamento que não passa pelas fases pré-clínica e clínica, ele não pode ser indicado, ele não é ainda um medicamento, né? Ele precisa ser cientificamente comprovado para ele poder ser de fato indicado. Com isso você não dá voz para pílulas do câncer e para kits Covid. Da mesma forma, quando você conhece o método científico, você sabe valorizar e entender qual é a eficácia de fato das vacinas, né, que elas são fundamentais, elas foram fundamentais e continuarão sendo para o cenário da saúde no Brasil e no mundo. Assim como a água potável, ela foi fundamental para erradicar doenças que, pelo simples fato das pessoas estarem tomando água contaminada, elas aumentavam muito as taxas de óbito. Da mesma forma, as vacinas fizeram com que as doenças imunizadas pelas vacinas, elas deixassem de ser a principal causa de morte. Hoje as principais causas de morte são doenças crônicas, né? E esse fato de doenças como câncer, doenças cardiovasculares estarem aumentando sua cronicidade, ou seja, as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo com a doença e muitas vezes superam, né? As taxas de cura são cada vez maiores, e isso é pelo avanço da ciência, dessas pesquisas realizadas em laboratório, inicialmente em modelos animais, depois em populações. Então é importante você colocar essa cultura de que é importante entender como funciona uma pesquisa clínica, como que funciona a ciência. Isso facilitará, inclusive, com que as pessoas se vejam na condição de querer participar dos estudos clínicos, não se sentindo cobaias de uma forma pejorativa, e sim como participantes da pesquisa, contribuindo. Ele, participando da pesquisa como um voluntário, ele está contribuindo com o avanço da ciência. Diversos divulgadores científicos defendem que a forma como a ciência funciona, o pensamento científico, deveria ser mais divulgado, inclusive pela imprensa, né? Entre essas pessoas está a Natália Pasternak, o Carlos Rossi, do Instituto Questão de Ciência, Drauzio Varela, o professor Ronaldo Pilatti, né? E o que vemos mais nos meios de comunicação é a ciência sendo mostrada por meio das tecnologias que ela produz e menos pelo modo como os cientistas pensam. Então eu perguntei ao Moura Neto, da Rede Consciência, qual a visão dele sobre isso. Sobre esses divulgadores científicos que você mencionou na pergunta, Drauzio Varela, Ronaldo Pilatti, Natália Pasternak, Carlos Rossi, inclusive esses dois últimos do já mencionado Instituto Questão de Ciência, de que por meio das tecnologias pode-se mostrar a ciência, mas quando você só mostra a tecnologia já pronta, já disponível para a sociedade, e você não explicou qual foi o método científico
por trás, você realmente perde uma oportunidade de fazer com que a população entenda qual foi o racional. Primeiro, entender que a ciência não se faz de um dia para o outro, né? Por mais, por exemplo, que a ciência hoje seja capaz de sequenciar o genoma, por exemplo, e fazer a leitura completa do genoma de uma pessoa em 4 horas, essa leitura do genoma, para ela ser possível hoje em 4 horas, foi necessário que o primeiro genoma humano ele demorou 10 anos para ser lido, né, para ser sequenciado. Então, é um esforço da ciência que muitas vezes leva anos, né? E hoje você só conseguiu, numa situação de pandemia, ter uma vacina em menos de um ano, foi porque muito trabalho foi feito com antecedência, né? O método científico, as formas de se fazer vacina, seja utilizando o vírus inativado ou fragmentos do vírus, já era um método já conhecido. Então, numa situação de pandemia, você pôde encurtar esse tempo, que normalmente a média é de 4, 5 anos, né? Mas são situações extremas, né? Em situações em que a ciência é subfinanciada, os projetos não têm bolsas ou têm bolsas com valores irrisórios, há um subfinanciamento da ciência no Brasil e em muitos países. Então, você acaba não tendo condições de fazer a ciência da melhor forma. É um desafio fazer ciência no Brasil e em muitos países. Então, é importante que a sociedade entenda o passo a passo, desde o momento que o pesquisador faz a sua pergunta: o que eu vou desenvolver de linha de pesquisa para melhorar alguma coisa na vida das pessoas, né? A partir do momento dessa pergunta até ele levar isso para a sociedade como uma nova tecnologia, é um passo a passo bem árduo. Então, a sociedade entendendo esse passo a passo, conhecendo o método científico, facilita a compreensão de como a ciência funciona, do quanto a ciência é essencial, e ela vai lutar para que a ciência seja financiada, seja reconhecida, seja uma prioridade, assim como educação, assim como segurança, assim como saúde, e tantas áreas das nossas vidas também são essenciais. Muito obrigado ao jornalista e doutor em ciência Moura Neto, presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência, pela entrevista, né? E quem quiser saber mais a respeito da instituição, acesse www.redeconsciencia.org. Este programa é apresentado por este que vos fala, Adeluna, com trabalhos técnicos de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte.